Corinthians segue mostrando ser um time com um ataque rápido de mobilidade e com uma defesa que vem se portando de uma forma bem diferente, com algumas ideias táticas diferentes do que nós imaginávamos no começo do trabalho do Ramon Dias. Hoje, em mais uma edição do Tática Sem Mistério, vamos detalhar um pouco mais do que foi Corinthians 2, Internacional 2, mostrando alguns lances ofensivos do Corinthians que mostram realmente cada vez mais claro que o Corinthians não deve trabalhar com um centroavante de área, mas sim com um ataque que privilegia a velocidade dos seus jogadores e a inteligência dos seus meias de criação. Alguns lances também onde a marcação acabou dando uma vacilada e também alguns números da partida contra o Internacional, que acabou com um empate que acabou frustrando os torcedores do Corinthians pelo momento que o Timão vive na zona de rebaixamento, mas segue mostrando a evolução do Corinthians nos últimos jogos. Então, depois da vinheta, vamos com mais uma edição aqui do Tática Sem Mistério. Sem mais delongas, a galera já conhece, mas uma breve introdução. Tática Sem Mistério, a ideia aqui desse vídeo, desse quadro aqui no canal Futijotes, é tentar detalhar para você, internauta, nosso seguidor, um pouco mais da parte tática, mas não focado no 4-4-2, no 4-5-1, 3-5-2, na ultrapassagem, no overlap, não, sem ficar enrolando, sem ter muito tatiquez, mas também, claro, a parte tática ela faz parte do futebol, ela ajuda a entender a evolução ou o problema de alguns times ao longo das competições. E a ideia do Tática Sem Mistério é tentar explicar para vocês que nos seguem alguns itens, algumas coisas da parte tática, alguns números que ajudam sim a entender o rumo de uma partida, ajuda a entender a evolução de um time durante os jogos. Sem mais delongas, agora sim vou pegar, sai o Flávio aqui, vamos começar com a apresentação de alguns lances. Entramos com o primeiro, lances ofensivos do Corinthians, e logo de cara a gente já começa, tem o primeiro vídeo, já é do gol do Corinthians. Que está aqui frisado, está marcado para vocês, qual que é os pontos. Esses itens em azul, os jogadores que estão em azul, repare aqui, ao lance do Corinthians fazendo uma marcação alta, pressão no meio de campo, e você tem, além do Memphis e além do Yuri Alberto aqui já ofensivamente, sem voltar para marcar, temos aqui 5 jogadores fechando uma marcação do Internacional em 4 atletas. O lance do Corinthians, o primeiro gol da partida marcado por Yuri Alberto, sai muito por mérito disso. A gente está vendo aqui o Rodrigo Garro, o Brambridon, principalmente, fechando aqui na marcação. Então, aqui, quando a gente começa a iniciar o vídeo, reparem que o Corinthians sobe essa marcação, vem aqui, já fez o desarme, força esse passe em profundidade, passe é errado por parte do Internacional, então é um erro de passe que cai nos pés do Memphis, e olha a movimentação já do Yuri, fazendo algo que ele tem como um dos seus pontos fortes, que é essa explosão, essa jogada em velocidade. Ele recebe, então já está aqui o Memphis já de frente para o lance, o Yuri nas costas da defesa recebe o passe e vem com tranquilidade e finaliza para abrir o placar. Então a gente já tem no primeiro lance a marcação do Corinthians funcionando muito bem e forçando um erro de passe do Internacional, que vem com méritos para essa jogada. Aqui, nesse segundo lance ofensivo do Corinthians, aqui eu quero trazer os méritos e detalhar a movimentação do Breno Bidon e a movimentação do Corinthians. A gente abriu o vídeo falando de como o Corinthians hoje tem um ataque que se movimenta muito dentro de campo, e esse é um dos lances que mostra isso. Jogaram a bola, está aqui na esquerda. Repare no Rodrigo Garro, no Bidon, o Memphis, o Yuri está aqui aberto pela direita. Mas a movimentação dos jogadores, não só para serem opção para o passe, mas também para tentar enganar a marcação, dificultar o trabalho da marcação adversária. Então a gente vem aqui com o passe, vem com o Memphis, repare também, a jogada vem do lado esquerdo, a bola chega no Memphis, o Memphis está cercado aqui por 2 jogadores, e aí vem também o mérito do atacante corintiano. Ele recebe a bola, aqui já tem a movimentação do Breno Bidon e do Garro já fazendo aqui. A hora que o Memphis recebe a bola, ele já faz o corte em cima da defesa, então se livra da marcação. Olha o que eu falei do Yuri aberto aqui pelo lado direito, dá um corte
e nesse corte ele já tem o Garro aberto pela esquerda e o próprio Bidon. A bola chega no Garro, toca a bola para o Bidon. Aqui, nesse mais um lance, o Memphis, voltando aqui, vou até retornar um pouquinho do lance. A hora que o Memphis recebe a bola e passa para o Garro, reparem também na movimentação do atacante holandês. A hora que ele faz o passe para o meio-campista, para o argentino, a bola chega no Garro, fez o passe, ele já faz o movimento na velocidade nas costas para buscar as costas da defesa adversária. Então, quando a bola chega no Bidon, ele tem tanta possibilidade de um passe entre as linhas para pegar o Yuri Alberto aqui de frente para o gol, quanto aqui também o próprio Memphis vindo aqui em velocidade nas costas da defesa. Isso ajuda a abrir a marcação e dar esse espaço para o Bidon finalizar. A finalização acaba tendo um desvio na defesa do Internacional, então não é um chute tão perigoso, mas mostra como os atacantes do Corinthians abrem margem para outras opções dentro de campo. Então, esse é um lance bem importante para a gente trazer, que fala de como jogadores, e principalmente quando a gente fala do Breno Bidon, a presença de jogadores, dos volantes do Corinthians chegando na frente para serem opções ofensivas. Terceiro lance. O Rodrigo Garro foi muito mal na partida. Eu escutei demais vários torcedores comentando sobre esse ponto. E o Garro não foi uma partida excepcional no primeiro tempo do meio argentino, mas ele se tornou aquele tipo de jogador que você pode esperar um ou dois lances de alta qualidade do jogador. Aqui vem no primeiro tempo, já com a partida empatada. Olha o Garro que faz algo que chama muita atenção, né? Esse fato de ele levantar os braços, vários jogadores fazem isso, mas é para você te dar mais informação para quem está com a bola, no sentido, olha, estou livre, ou olha, passe a bola. Então o Garro recebe a bola aqui no meio de campo intermediário, vem o jogador do Inter e o Garro com um toque já livra a marcação, já fica de frente para o lance, então vem a facilidade do meio de criação. E reparem na movimentação do Memphis também e do Yuri. O Garro saiu da defesa, quando a gente continua o lance aqui, ele está de frente para o lance, os dois atacantes do Corinthians já saem em profundidade. O Yuri recebe aqui na velocidade, mas continuem reparando na velocidade, no ponto do Memphis. A bola vem para o Yuri, que acaba finalizando de frente, mas olha o Memphis acompanhando bem a jogada e já dando também uma explosão, o pique, para ele chegar perto do gol. O que a gente vê com isso? Que o Memphis também pode ter essa característica de ser um atacante de velocidade, de chegar nesses lançamentos verticais. O Yuri finaliza, mas tem aqui, quando a gente pega por esse ângulo, que se o Yuri cruza essa bola, dá um passe para dentro da área, o Memphis chegaria de frente para o gol. Então tem a finalização, óbvio, aqui não dá para criticar o Yuri Alberto, porque faz um chute muito perigoso, mas mostra como o Corinthians, com esse ataque mais móvel, com a ideia dos jogadores que estão sendo, do elenco que foi formado e dos jogadores que estão recebendo mais opções, o que podemos esperar do Corinthians daqui para frente nessa reta final, e deixa a imagem também do que a gente pode esperar para a próxima temporada. A movimentação ofensiva se faz presente também nesse outro lance aqui, que é começa a jogar aqui na esquerda, o Memphis já recebendo a bola. Vamos falar da movimentação tanto do Martinez quanto do Garro e do próprio Bidu nessa jogada. A bola chega no Memphis, então o Memphis de frente para o lance, pedindo a bola para criar a jogada. Olha aqui o corredor, né? O Martinez já se livra bem da marcação, vem com opção, e aí a gente está falando aqui já desse corte. É um lance de ataque de 3 jogadores do Corinthians contra 2 do Internacional. O Corinthians com vantagem numérica. Bem o lançamento do Memphis, né? Faz um ótimo passe para o Martinez, que se livra bem da marcação. Então aqui a gente vem, a hora que ele tirou o passe, você já tem o Garro abrindo aqui do lado esquerdo para um cruzamento, então teria uma opção, e o Bidu, o Memphis toca e segue acompanhando a jogada, e o próprio Bidu vem aqui também para ser mais uma opção para preencher a área, algo que a gente cobrava muito. O Corinthians não tinha outros jogadores, são os atacantes que preenchiam o ataque adversário para poder serem opções para finalizar. Então chega a bola, o Martinez faz o cruzamento para o Memphis, mas aí acaba tendo um problema. A defesa do Internacional acaba a recuperação muito forte, evita a finalização, então o Memphis não consegue finalizar
essa bola para gol, que seria perigosa. Vem aqui, toma a bola mascada, chega, e mesmo assim a defesa do Inter tira. Vem aqui para o Bidu, com o Rocher já totalmente fora do gol. O Bidu vem aqui de frente para o lance, finaliza. É um chute bem perigoso. No que ele bate a bola, já chega. O Rocher acaba se recuperando da jogada e faz uma defesa, evita o que seria o segundo gol, que evita o que seria o terceiro gol do Corinthians, na verdade, na partida. Né? Agora aqui tô comentando, já estava com o final do jogo, né? 37 minutos, o Corinthians com a vantagem de 2-1. E ainda tem mais outro lance de presença na área, falando aqui no segundo tempo, o Corinthians também teve outro lance que poderia ter ampliado o placar. Aqui é um lance bem curto, mas um lance bem rápido, na verdade, mas reparem que aqui o Corinthians está com 4 jogadores contando 5 jogadores do Corinthians, o próprio Chaves aqui chegando, atletas pedindo a bola, sendo opção contra 6 jogadores do Internacional. Isso falando de 40 minutos, teve um detalhe que a gente fala, o Corinthians, eu escutei alguns torcedores falando, reclamando do Ramon que o time recuou. Como que você fala que o time recuou se você tem um momento ofensivo do 40 minutos do segundo tempo? Aqui tudo bem, depois entraram outros jogadores, né? Teve o próprio as alterações do Mamon tentando fechar o time acontecem depois disso, mas o Corinthians com 40 minutos não tinha puxado ainda o Inter para o ataque. A gente está falando de 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians em um ataque promissor, chegando aqui com 5 jogadores no ataque. E vem aqui, né? A gente tem aqui do lance, era só realmente não tem a jogada realmente não quis, não tenha, é um chute perigoso, né? Acaba tendo a defesa do chute de frente, mas é para evidenciar para vocês como o Corinthians conseguiu realmente também estar presente no momento ofensivo quando estava mesmo até o final do jogo. Seguimos agora, temos mais 2 lances para mostrar alguns problemas do Corinthians. Primeiro, esse lance, o Corinthians já em vantagem, e que vem um ponto complicado, e inclusive aqui eu quero analisar com mais calma, não como eu sempre falo nas lives, como eu falo nos vídeos, de tomar cuidado com o imediatismo, com relação a como será a movimentação do Memphis sem a bola, no momento defensivo. Por que eu estou questionando isso? Aqui a gente tem um ataque perigoso do Internacional, e eu tenho aqui, estou marcado com o Memphis que volta aqui, então o Corinthians está voltando para recompor com o Memphis aqui, pegando, temos o jogador do Internacional que está marcado, Breno Bidon aqui na marcação e o Mateuzinho, e tem essa movimentação do jogador que o Bidon está na marcação. Então vamos avançar o vídeo. A bola está aqui junto no cara que o Mateuzinho está marcando, e aqui vem o primeiro problema. O Mateuzinho estava aqui marcando o jogador do Internacional, mas isso é uma movimentação básica do futebol. Vamos pegar aqui até no começo. O Mateuzinho está aqui de frente para o lance. No momento que passou a bola, o Bidon já está fechando o jogador que o Mateuzinho estava marcando. Aqui era o momento que o Mateuzinho tinha que acompanhar o lateral esquerdo, tinha que acompanhar quem infiltrou aqui. Aqui não é mais do Bidon, aqui é o Mateuzinho que tinha que estar marcando. E aqui no Memphis, repare, a gente vai ter essa movimentação que o Memphis vem para cá para fazer uma sombra em cima do jogador internacional. As outras marcações, que aqui me chama a atenção, e aí vem um elogio, a dupla com o Kaká, o Gustavo Henrique, mas principalmente o Kaká, eles fechando bem a marcação. A gente está vendo a defesa do Corinthians aqui mais encaixada nesse miolo da zaga, com a marcação dura até o final. Então, vem um problema, né? Olha aqui, o Memphis faz a ideia de movimentação, de vir aqui para fechar aqui em cima do Alan Patrick. O Inter faz a triangulação, a bola vem nas costas do Mateuzinho, só que já vemos aqui, o Gustavo Henrique vem para tentar fechar o ângulo, porque o Mateuzinho já perdeu o contato com o jogador do Inter. O Kaká está aqui mantido, bem aqui na marcação com o seu jogador, mas o Memphis ele não acaba não acompanhando o jogador. Então, a gente vai continuar a jogada, é o cruzamento que vem do lado esquerdo. Olha aqui o Kaká fechando bem na marcação, tá próximo do jogador, que é sua responsabilidade, mas o Memphis já abriu um espaço do jogador. E qual é o problema? A gente vem aqui, o cruzamento, o Souza consegue tirar a bola, vem o Mateuzinho, tenta chegar na correria, compensar o erro dele, vem o cruzamento,
um cruzamento, meio finalização, o Hugo Souza tira e a bola vem na entrada da área. Para o jogador que, se você analisar, vamos pegar só até o final, dar o chute do jogador do Inter, que é a finalização aqui perigosa, que vem o Carrillo tentando dividir. Então, os dois erros que eu vejo em termos da marcação, como ele, voltando aqui do lance, o Mateuzinho, que não acompanha o jogador, e o Memphis, que nessa jogada teria que pelo menos vir fazer sombra, porque o jogador começa aqui, o Alan Patrick começa na intermediária, o Memphis faz uma menção de acompanhar e para a movimentação. Aqui ele já parou a corrida. E estamos falando de um lance que acontece com 10 minutos do primeiro tempo. Então, esse é um ponto de atenção que precisa ser analisado com calma, porque você tem os volantes cobrindo outros jogadores, então você começou a marcar, vai até o final. E aqui vem do gol do Internacional, que tem alguns lances, né? Então, aqui a gente pode, vamos olhando, teoricamente também é a mesma coisa, de marcações encaixadas, estamos aqui com a bola, e mais uma vez aqui o jogador que acaba não fazendo a sombra é o Memphis. O Bernabé aqui aparece aqui na entrada da área, o lateral do Inter, vem aqui, quando a gente tem o lance, olha, a bola vem aqui, então não chegou, foi nas costas, né? Daria para o Memphis aqui na velocidade, tá olhando para o seu marcador, ele não faz sequer uma sombra, então a bola chega no Bernabé, ele chuta de longa distância, a bola desvia no Gustavo Henrique e o Hugo Souza vendido. Quando a gente pega por outro ângulo esse lance, fica mais evidente. Primeiro aqui o começo da jogada. A triangulação e a movimentação aqui também tem mérito do Internacional. Olha o Corinthians com seus marcadores, mas reparem na movimentação aqui do começo do lance. Então, a bola do lado direito do campo, o Carrillo que está aqui, ele vem, ele desgruda do Alan Patrick, mas vem aqui para dar o bote, está fazendo a dobra junto com o Bidu, segue ainda, faz aquela movimentação, deixa o Bidu marcando esse jogador, mas vem aqui, a bola retorna, até aqui a gente está falando também da marcação do Corinthians encaixada. O Bidu está aqui no seu marcador, o Carrillo volta para marcar, estamos aqui com o Garro fazendo uma sombra dupla de zaga do Corinthians fazendo a marcação, que é importante, inclusive, do Kaká, outro mérito da marcação nesse lance, né, do Kaká. Quando a gente continua no lance, que tem o toque da bola, já tivemos aqui a mudança, já retornando aqui para o Kaká e o Martínez já fechando seus espaços, mas o que eu citei, reparem, o Memphis aqui no setor, ele está olhando a jogada, e quando ele volta para tentar dar um pique, para tentar voltar a marcar, já está muito longe do lance, não consegue acompanhar, e aí não teve o que fazer em relação ao lance do gol. Então, o que a gente pode falar, resumidamente, desses lances que acho que é importante em mais um Tática Sem Mistério, é falar sobre isso. O Corinthians, ofensivamente, o Ramon Dias queria, tanto que ele, quando ele deu o aval para o Corinthians contratar o Veguete, não, desculpa, contratar o Alex Arce, quando citou outros jogadores, o próprio Hector Hernandes, que foi contratado, foi para a ideia do Corinthians ter um centroavante, ter um homem de área, que o Ramon Dias gosta de ter um cara para ficar recebendo cruzamentos, para fazer pivô, para ficar batendo de frente com os zagueiros. Isso não acontece com o Memphis e com o Yuri Alberto. Se você tiver um ataque formado pelo Memphis e o Thales Magno, também não vai acontecer. E pelas primeiras impressões do que a gente já viu com o Memphis e o bom momento do Yuri Alberto, a tendência é que ele vai manter esse ataque, e aí você vai ter o Rodrigo Garro, o Coronado quando jogar, vai ser lances em velocidade para buscar esse ponto de explosão, para jogar nas costas da defesa adversária. Inclusive, como eu falo, a ideia dos números também ajudam a traduzir um pouco disso. A ideia do Corinthians agora, com esse ataque principalmente, não vai ser de um time que vai ter a posse de bola. Nós temos alguns números aqui para ajudar a entender também essa postura, o que aconteceu ao longo da partida. Então, vamos aqui com a nossa apresentação, falando de uma análise aqui já aí mais estatísticas de Corinthians 2, Internacional 2. Movimentações em campo. Primeiro, a gente começa a ver que tanto o Corinthians como o Internacional não preencheram tanto a linha do meio de campo, isso fica evidente nesse mapa de calor, né? Tanto do Corinthians quanto do Internacional. E o outro ponto também, na entrada da área, os dois times, ofensivamente, os dois times não tiveram atacantes de área. O Corinthians realmente até com essa postura com o Memphis e com o Yuri, que eu falei do ataque móvel, então acaba não tendo tanto
uma movimentação forte aqui dentro da área do Internacional, e a mesma coisa com relação ao Internacional no seu ataque contra o Corinthians. O que nós vimos muito foi na parte defensiva, no meio de campo dos dois lados, dos dois times, tanto pela esquerda quanto pela direita, mas o Internacional atacando muito pelo lado direito do campo, e o Corinthians tendo um pouco de ataque, um pouco espaçado pelo lado esquerdo. Aí, jogando um pouquinho na velocidade, buscando alguns ataques. Quando nós pegamos em relação ao Corinthians, o vídeo é focado hoje em uma análise mais em relação à movimentação alvinegra. Quando você joga com 4 defensores, então ao diferente de você jogar com uma linha com 3 zagueiros, que poderia ser a possibilidade, os laterais acabam subindo menos, então a gente viu o Bidu realmente mais concentrado no momento defensivo, mas mesmo assim subindo para apoiar o ataque, e o Mateuzinho também focado no lado direito, e aí vem o problema. O Mateuzinho é um jogador que tem mais dificuldade na marcação. A defesa com os 2 zagueiros também acabou tendo uma atuação mais fora da intermediária, mas o Gustavo Henrique mais focado, e aí vem um problema também de você ter o Gustavo Henrique jogando com 2 zagueiros, a velocidade. O Gustavo não é um atleta que consegue vir até fazer aquele bote no lateral, no meio campo, ou no atacante quando puxa marcação. Então você tem esse ponto, esse cenário a ser trabalhado quando você tem o Gustavo Henrique como um zagueiro numa linha de 2 atletas de zaga. O José Martins foi o volante presente, principalmente no momento defensivo, então a gente vê ele ajudando a recompor em vários setores daqui da defesa e um pouco até mesmo no ataque, como nós vimos em um dos lances, ele apoiando, chegando até a linha de fundo para arrumar uma boa jogada de perigo. O André Carrillo, que tentou quebrar um galho, mas jogando como um volante, ele vem aparecendo aqui na defesa, muito forte mais pelo lado direito, mas é um jogador que pode se movimentar bastante. E o Breno Bidon também sendo um cara para tentar ajudar na marcação. Mas o problema, quando você teve o Breno Bidon e o Carrillo, a gente vê que a movimentação dos 2 atletas é um pouco parecida. O Bidon um pouco mais, talvez, pela esquerda, o Carrillo um pouco mais pelo lado direito, mas, no geral, é uma movimentação dos 2 atletas em setores parecidos. Então, não teve uma diferença muito grande. Já o Garro é um atleta que se movimenta por todo o campo, dá muita opção em todos os setores ofensivos, mas volta para buscar a bola, volta para ajudar a recompor. Em relação aos atacantes, tanto o Memphis quanto o Yuri Alberto presentes dentro da área, mas principalmente fora da área. O Memphis, inclusive, chegando até o meio de campo para buscar a bola. O Yuri, mais aqui até a direita, mas também quando precisa, volta a recompor. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Apesar do Memphis ser um cara para voltar para... Teoricamente era para ele ficar muito mais ofensivo, voltar para recompor pouco. Ele chegou a voltar para a área, voltou aqui, como a gente mostrou também aí, por isso que eu falo que trazer números, trazer estatísticas, e quando a gente mostra com alguns lances, começam a ter, não ser números frios, estatísticas frias, a gente mostra a movimentação, mas como mostramos no vídeo, o Memphis acabou sequer fazendo sombra em 2 lances ofensivos para a parte do Internacional. Em relação aos reservas, só um pouco aqui do Coronado e do Charles, que tiveram um pouco mais de tempo dentro de campo. Coronado acabou entrando no lugar do Memphis, então ficou um pouco mais focado na parte ofensiva. Já o Charles, pouco tempo, mas também foi um cara que entrou para tentar dar bote, para dar uma força na marcação, no momento que o Corinthians já estava pensando também em deixar o tempo passando. Quando a gente pega alguns lances, pega alguns números, uma coisa que quando eu comentei com vocês, como que o Corinthians vai jogar, eu vou ter que... Deixa eu tirar rapidinho o banner, porque agora ficou algo mais importante desse slide. Olha a posse de bola, 52% para o Corinthians, 47%. E a tendência é que isso seja frequente nos jogos, o Corinthians não tenha um amplo domínio da posse de bola, principalmente contra adversários mais fortes. O Corinthians, a tendência é que pegue a bola e resolva as jogadas muito rapidamente. Outra coisa que isso vai ser pela característica que a gente está vendo agora do Corinthians, não vai ser um time tão driblador. A saída do Wesley impactou diretamente aqui. Hoje o Corinthians vem tendo muito... os dribles do Corinthians caíram muito. Em relação às finalizações, foram 14 chutes do Corinthians, com uma boa pontaria, né, 50%
dos chutes é um número de destaque, como é um número de destaque também dos desarmes, que é uma postura do Corinthians nos últimos tempos, mas o Internacional também desarmou muito e teve, vamos falar, o Internacional teve sorte nas finalizações, porque as bolas acabaram, principalmente o primeiro gol, é um desvio, mas o Internacional também não causou tantos perigos para o Corinthians. Então, quando se fala do Corinthians ter recuado no segundo tempo, e o próprio Ramon Dias, o Emiliano, na coletiva, falaram que não tiveram chances claras a favor do Internacional no segundo tempo, então questionando de ter recuado, é parte por conta disso, as finalizações. O Inter não finalizou tanto, não criou tantos problemas, inclusive não teve nenhuma defesa difícil do Hugo no jogo, se você analisar friamente. Pegando algumas trocas de passes para o lado do Corinthians, um ponto que chama atenção em relação ao. O Mateuzinho foi o cara que mais municiou todos os jogadores, né? Com o André Carrillo, com o Breno Bidon, com o Gustavo Henrique, então aí normal da dupla, o Gustavo Henrique com o Mateuzinho ali por o setor. O que é importante sempre aqui quando a gente pega essas trocas de passe são dos jogadores ofensivos com os jogadores ofensivos. Aí o Garro com o Bidon, o Garro tentando alguns passes, um passe só para o Depay, um passe para o Yuri Alberto, mas agora o Yuri Alberto passando a bola para o Rodrigo Garro, então isso é algumas trocas de passes importantes, mas a gente já pode ver, por exemplo, o Memphis atuando mais afastado, os passes dele para o Rodrigo e para o Yuri Alberto, para o Garro e para o Yuri. Então, a gente pode ter isso, vamos olhar com mais calma isso nos próximos jogos para acompanhar, para ver se isso é uma tendência em relação ao Memphis. Quando a gente pega agora para finalizar a apresentação em alguns números, as estatísticas, em termos de passes, aqui os jogadores defensivos do Corinthians foram quem mais trocaram passes, mais tiveram passes ao longo da partida. O Rodrigo Garro foi com 33 passes, o jogador ofensivo que mais se destacou. A gente vê o Gustavo Henrique, André Carrillo, o José Martinez, aí vem só o Breno Bidon. Então aqui você vê, os meias acabaram até aparecendo, mas os defensores aparecendo com muitos passes é algo também que pode ser um problema ou pode ser uma ideia de jogo, mas como a gente não viu tantas jogadas iniciadas pelo Mateuzinho e pelo Bidu, aqui já é, para mim, é um ponto de atenção. Em relação às finalizações, o Yuri Alberto disparado foi o cara que mais chutou a gol, e isso é um ponto importante, ainda mais com finalizações certas para o Yuri. Isso, ele teve uma atuação ofensivamente muito boa. Como eu falei, em relação a dribles, olha, quem apareceu com um pouco mais de dribles foi o Carrillo. Outros jogadores não tiveram destaque. Talvez a gente possa ver o Memphis melhor condicionado, conseguindo ter bons passes, bons dribles, aparecendo com destaque nesse quesito. Para pegar aqui, assistências para finalização. Então, aqui a gente tem o Rodrigo Garro, mais uma vez. O Rodrigo Garro foi mal. Então, aqui, de novo, é outro número que eu trago para vocês, falando que, mesmo numa partida que ele não se destaca tanto, ele cria chances de chutes para gols dos seus companheiros, e o Bidu aparecendo também com certo destaque. Para fechar, em termos de desarmes, o José Martins foi o cara mais disparado, mas o André Carrillo e, mais uma vez, o Rodrigo Garro aparecendo com destaque, aqui ajudam. O Garro é um cara que volta para ajudar a recompor, é um cara importantíssimo no momento sem a bola. E por último, faltas recebidas, o Rodrigo Garro é o jogador do Brasileirão que mais sofreu faltas e, mais uma vez, ele foi o jogador mais caçado com 4 faltas sofridas na partida contra o Internacional. Então, para a gente ir agora finalizar aqui o Tática Sem Mistério, a ideia realmente é trazer para vocês alguns lances, alguns números, para, de uma forma, tentar explicar e tentar desenvolver um pouco do que acontece na parte tática, com os números, com lances, com análise de alguns cortes dos vídeos, para mostrar, de repente, o que está acontecendo, uma tendência de um time, de como ele gosta de jogar, como que é uma postura ofensiva, como que o time marca, como a gente viu na marcação pressão que causa, que possibilita o primeiro gol do Corinthians, alguns erros de marcação e os números que ajudam também a entender quando você fala se um jogador realmente atuou bem ou não. Acho que o exemplo que eu quero colocar desse vídeo é, por exemplo, sobre o Rodrigo Garro, que foi citado como um jogador que esteve muito abaixo por alguns torcedores. E o Garro, a gente vê que os próprios números e alguns lances e a movimentação do Garro dentro de campo ajudam a entender que realmente ele não foi o grande jogador de outras partidas, mas esteve longe. Talvez a cobrança em cima do Rodrigo Garro no empate contra o Internacional foi por já ter presenciado partidas onde ele jogou de um nível muito mais acima.
Mas, para mim, hoje, inclusive, até vou, para finalizar o vídeo aqui, comparar e questionar. Eu lembro que contra o Flamengo, alguns torcedores criticaram o Ramon Dias por não ter tirado o Garro no segundo tempo e ter mantido o Coronado. E é por conta disso. Hoje, o nível de qualidade, o nível de futebol que o Garro está apresentando, te faz. É um daqueles jogadores que, a não ser que seja cansado, você não tira. É um jogador que pode, em um lance, resolver um jogo. Então é isso, galera. Tática sem mistério chega no final. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.